Olá, meu nome é Débora e esse é o Morando Fora, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero falar com vocês sobre a série Friends. I will be there for you. Então, Friends é uma das séries favoritas, das minhas séries favoritas. Apesar dela ser antiga, é uma série que eu sempre coloco se eu tô me sentindo mal ou triste, eu quero só dar umas risadas, porque assim, apesar de eu saber todas as falas, ela me faz rir muito ainda, assim, nunca perde a graça, impressionante. Então, ela é composta por 6 personagens principais, que é o Ross, a Rachel, a Mônica, o Chandler, o Joey e a Phoebe. Tudo começa com a Rachel, né? Ela tá fugindo do casamento e ela encontra a Mônica no apartamento da Mônica, que elas eram amigas de infância. Porém, ela não convidou a Mônica pro casamento, assim, elas eram amigas de infância, mas deu essa separada, né? E aí ela começa a morar com a Mônica e começa a mudar um pouco a vida dela, porque ela sempre foi patricinha, assim, sempre foi sustentada pelos pais e sempre teve tudo. E aí ela começa, quando ela muda pra casa da Mônica, ela começa a batalhar sozinha, tanto que ela arruma um emprego de garçonete primeiro num café. Então, aí ela cresce muito, né? Depois que ela trabalha no café, ela vai pra parte fashion, que é o que ela gosta, e ela acaba sendo bem sucedida nessa parte. Tanto que no final eles acabam assim. Pedindo pra ela ir trabalhar em Paris e não sei o que, e oferecem várias coisas pra ela, assim, e ela acaba não aceitando pra ficar com o Ross, mas assim, você vê o crescimento de cada personagem na série e é muito, muito legal, entendeu? Eu gosto muito. E assim, se você assistir desde o começo até o final, você vê o crescimento deles, entendeu? Mostra parecendo 6 adolescentes virando 6 adultos, né? Aí tem a parte do Ross. Na verdade, assim, profissionalmente ele não muda tanto, porque ele trabalhava no museu e ele continua como professor, apesar de num dos últimos episódios, que é quando um pouco antes dela ser demitida, da Rachel ser demitida, ele ganha uma promoção que faz com que ele não possa ser demitido, né? Então, assim, ele acaba crescendo como profissional também. E isso é bem legal, assim. Ele cresce e tem várias coisas entre eles dois, que é um dos casais, assim, eles ficam junto, não ficam. Não, primeiro ele gosta dela, depois ela gosta dele, depois eles acabam ficando junto, depois eles se separam. Aí eles se casam em Las Vegas, bêbado. Aí eles se separam. Aí eles têm uma filha junto. Aí só no final mesmo é que eles vão ficar juntos, entendeu? Assim, eu gostei bastante dessa parte. E eu acho que eles tinham que ficar junto mesmo, assim. Eu acho que tem tudo a ver, entendeu? Aí tem a parte da Mônica. A Mônica é aquela neurótica por limpeza, neurótica, e ela é chefe de cozinha. Aí ela cresce também muito profissional, porque tem uma época que ela fica desempregada num restaurante, que ela era chefe, e aí ela acaba até servindo numa lanchonete com peito falso, né? Que tem que ser aquelas garçonetes com peitão, com peruca e não sei o que. E assim, depois ela muda para um restaurante, muda para outro. Então, aí ela acaba sendo chefe de um dos melhores restaurantes. É bem legal, assim, ver bastante o crescimento dela. Tanto que sofre bastante, assim, por namorado, né? Ela acaba ficando com um cara que é bem mais velho que ela e eles acabam não ficando mais juntos porque ele
ele não queria casar e ela queria, assim, pelo fato dele ser mais velho, ele acaba tendo muita experiência, porque ele já foi casado uma época, se divorciou, já tinha filho. Então, assim, isso, ele já viveu uma parte que ela queria viver, que ela precisava viver. E aí, nisso foi que eles não conseguiram ficar juntos e ela sofreu bastante com isso, né? Aí tem que ela acaba se apaixonando pelo melhor amigo dela, que é o Chandler, né? O Chandler, ele também cresce muito, todos eles crescem, né? E ele é aquele brincalhão, sabe? Aquele babaca que tudo tem uma piadinha, né? Mas assim, depois, engraçado que eles mostram, porque assim, ele sofreu muito na infância, psicologicamente, com a separação dos pais, o pai dele se vestindo de mulher e não sei o que. Então, assim, isso explica algumas coisas que ele tem, né? Esse mecanismo de defesa que é a brincadeira dele. Tem bastante gente que é assim, né? Que é um mecanismo de defesa você brincar, você ser dessa maneira, né? E aí ele e a Mônica são melhores amigos, tanto que ela dá algumas dicas. Tem uma época assim que ele namora uma pessoa insuportável, que ela fala, "Oh my God", e uma voz assim pior que a minha, estridente pior que a minha. Então pensa numa coisa, né? Aí ele vai de um relacionamento amoroso para outro, assim, não durando muito, porque ele não tem, assim, jeito, né? E ele acaba se apaixonando pela Mônica, a Mônica por ele, eles acabam primeiro dormindo juntos, assim, sem nem imaginar. E aí eles começam, depois que eles dormiram junto em Londres, e assim, sem ninguém saber também, eles continuam dormindo junto, que eles acabam se apaixonando. Porque assim, você já tem esse carinho pelo seu amigo, já tem esse amor de amigo. E aí se mistura o sexo, tipo, e é bom, então acaba juntando, né, as duas coisas, assim. Eu acho que é por isso que eles se apaixonaram tão depressa, né? E aí eles acabam se casando, tentam um filho, não conseguem. A Mônica, eles sofrem muito por isso, porque a Mônica não consegue engravidar, né? E aí eles acabam encontrando uma pessoa que tá grávida e que não quer ficar com o filho. E aí eles acabam ficando com os filhos, né? Porque a mãe dos bebês, ela é tão passada que ela não percebeu que ela tava grávida de gêmeos. E aí tem um casal, um menino e uma menina, e eles acabam ficando com um casal de gêmeos, assim, e aí termina eles felizes mudando para um bairro. Porque até aí eles moravam na cidade de Nova York, né? Bom, são esses quatro que eles terminam juntos. Aí tem a Phoebe. A Phoebe, ela também cresce muito, assim, ela é bem novinha, mas ela é bem passada. É aquela que é vegana, que curte os animais, ela trabalha com massagem, sabe? Ela canta pessimamente, mas ela canta. E aí ela começa também. Não, ela tipo, chega até os 30 sem ter um relacionamento fixo, não sei o que. E aí ela encontra um cara, um nerd, que eu na verdade esqueci o nome dele, que usa óculos, eles se apaixonam, mas aí ele vai morar em outro lugar, porque assim, ele tá trabalhando num projeto e ele vai morar em outro lugar. Se eu não me engano, é a Rússia que ele vai morar. Aí ela, por uma coincidência, assim, o Joey, um dia, eles combinaram de sair ele e um amigo, e ela e uma amiga, e o Joey acaba esquecendo. E aí ele vai no café e procura Mark, que era o nome que ele tinha falado. E aí ele leva esse Mark, que ele conheceu na hora, pro restaurante. Ele conhece a Phoebe, não sei o que, aí no outro dia eles se encontram e aí eles começam a namorar.
Tem uma separação também, porque o Mark, ele não queria casar, porque ele já tinha casado antes, tinha terminado o relacionamento e tinha sido muito difícil. E aí esse cara, que eu esqueci o nome de novo, ele volta da Rússia, ele acaba ficando junto com a Phoebe, aí eles viajam junto, e aí o Mark vai encontrar a Phoebe lá e acaba ficando com a Phoebe, pedindo a Phoebe em casamento e não sei o que. Ela não aceita na hora, mas ela fala, eu não quero me casar agora, eu só queria saber quais são as suas intenções, eu queria que você tivesse isso na sua cabeça. E ela acaba ficando junto com ele. E aí no final tem o casamento deles, tudo, e eles acabam se casando e ficando felizes. Aí o Joey, ele não tem um final assim muito. Ele primeiro começa, ele é ator, né? Aí ele começa tentando a carreira de ator, fazendo comerciais e não sei o quê. Ganha um papel importante num programa de médico. Aí ele sobe, né? Que aquele programa faz o nome dele. Aí, por causa de uma entrevista, ele é demitido. Aí volta a lutar de novo, não sei o que. Aí ele volta para esse programa. Mas a vida amorosa dele, assim, ele se apaixona pela Rachel. Ele se apaixona muito pela Rachel quando ela tá grávida. Aí a Rachel, claro, fala que não dá e não sei o que. Tem uma parte que a Rachel gosta do Joey também, ou ela acha que gosta, né? Porque às vezes quando a gente tá carente, a gente meio que coloca o nosso amigo assim, pode ser, pode não ser. E aí eles acabam, depois de um tempo, se beijando, não sei o que. Mas quando é pra eles transar a primeira vez, eles percebem que eles não conseguiriam, que é só amizade mesmo, né? E aí ele acaba não ficando com ninguém. Só que eles fizeram uma série que é tipo uma continuação do Joey, que ele muda, ele continua a carreira dele de ator, conhece outras pessoas, mas não deu muito certo essa série, infelizmente terminou. E é isso. Eu recomendo vocês assistirem, eu adoro essa série, eu sei praticamente todas as falas. E não se esqueça de comentar e ver qual série que você quer que eu fale novamente, tá bom? Um beijo, não se esqueça de dar seu like, se inscrever, compartilhar e comentar, tá bom? Um beijo, até mais, tchau, tchau.